Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz esteja com todos, amém? Eu ouvindo o pastor Fernando Brandão há pouco tempo, e esse mestrado, meus irmãos, a gente tem aprendido em muitos locais do nosso Brasil. Até dentro do presídio eu aprendo com aquelas pessoas que estão ali. Quando você abre o seu coração, Deus tem muito para nos ensinar. Eu trouxe alguns slides para a gente compartilhar. Pode passar, minha irmã, por favor? Hoje na nossa junta temos aí em média de 1.079 missionários espalhados por todo o nosso país. Meus irmãos, quando eu digo que a minha igreja tem 40 bases missionárias da Cristolândia, não estou dizendo que Mossoró tem 40 bases, não, mas o povo batista que segura essa obra tem 40 bases batistas, né, da Cristolândia no nosso Brasil. Se inclua nesse projeto. Hoje, a sua igreja trabalha em 140 presídios no Brasil. Sabia disso? Que a sua igreja entra para falar do amor de Jesus em 140 presídios no Brasil? Mas imagine, meus irmãos, hoje no nosso país temos aí em média de 1.400 unidades prisionais. Desses 1.079 missionários, adivinhar não é de Deus, mas eu vou jogar aqui a bola para essa jovem. Quantos missionários? Olha, pastor Fabrício deu uma cola há pouco tempo aqui, né? Quantos missionários desses 1.079 trabalham em capelania prisional no Brasil? Desses 1.079 missionários. Adivinhar não é Deus. Mas chute. Quantos? 500? Eu ia levar essa fé mesmo para a gente orar, né? Quantos? 200? Nossa. Estamos precisando orar, viu? A gente está precisando orar mesmo. Meus irmãos, desses 1.079 missionários, para a gente não perder tempo, só tem 3 no Brasil, na ponta. 3 missionários no Brasil. E o pastor Fabrício falou aqui, é eu, a minha esposa e o pastor Luiz Carlos em Curitiba, Paraná, que essa aqui é a região dele. Esse ano eu ia para o Pará, fazer promoção missionária lá, e Deus quis que eu viesse para cá. Não tem cabimento, meus irmãos, de a gente estar recebendo um irmão de Curitiba uma vez por mês para passar uma manhã no presídio federal, porque não se levanta ninguém aqui. Tem que vir uma pessoa de Curitiba para passar uma manhã no presídio federal, porque não tem ninguém aqui. Eu acredito que tem sim pessoas aqui para fazer esse trabalho dentro dos presídios. Preste atenção que Deus tem para você. Passa aí, meu irmão, por favor. Temos aí, em média, meus irmãos, de 900 mil presos no nosso Brasil. 900 mil presos. Em 2019, esse dado do Brasil, estaríamos em 4º lugar no país mais populoso na área carcerária. E hoje o Brasil se encontra em 3º lugar. Hoje o Brasil é o 3º país do mundo a ter mais gente preso. E isso porque os outros não estão presos, né? Temos aí penas alternativas, 346 mil penas alternativas do nosso Brasil. O cara vai ali, rouba um supermercado, aquela pessoa não tem antecedente criminal, o juiz não vai colocar essa pessoa para dentro do presídio. Ele vai dar uma pena alternativa. Vai pagar em cesta básica, vai fazer uma benfeitoria num prédio público, mas essa pessoa não vai para dentro do presídio. Se fosse assim, já passava de 1.200.000 presos. Fora os 341 mil mandados de busca em aberto. Essas pessoas cometeram o crime, está com o mandado de busca em aberto, mas não foram pegas, né? Imagine se a polícia de uma hora para outra consiga pegar essas pessoas, aí já passava aí de 1,5 milhão de presos. Tem onde colocar esse povo? Não tem, meus irmãos. Não tem.
E eu fico perguntando isso, o que é que a igreja do Senhor está fazendo? 25 mil foragidos, a maioria dessas pessoas tem aquelas saidinhas, dia das mães, final do ano, sai do presídio e não voltam mais. Algumas leis estão sendo criadas aí, algumas cidades já não tem mais saidinhas, porque o pessoal sai e não voltam mais. Mas o dado que dói mais o coração, meus irmãos, é esse sócio educativo. Hoje no nosso Brasil tem cerca de 35 mil crianças e adolescentes presas. Antes essa idade era menor. Hoje 13, 14 anos, dependendo do crime, a criança já vai ficar presa. Mas eu já peguei menor, crianças de 9 anos presa. E a gente conversava com aquela criança e perguntava, cadê seu pai? Eu disse, não, meu pai já mataram. Se você tem mãe, minha mãe é uma usuária de droga. Se você tem irmão, se tem, eu tenho 2, já são adultos. Um está preso na Mário Negócio e o outro está preso em Alcaçuz. O que é que vai ser dessa criança, meu irmão? Se o evangelho não chegar lá. Se a gente não cuidar das nossas crianças hoje. Sabe quem vai pagar essa conta daqui a 30 anos, que é a lei máxima do nosso país? Quem vai pagar essa conta é o meu neto e o seu neto. É quem vai pagar essa conta. Daqui a 30 anos, coloque isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Daqui a 30 anos, esses 900 mil presos, eles vão estar soltos. Soltos. É a lei máxima do nosso Brasil. Sabe qual é a nossa oração? É que eles saiam, mas saiam com Jesus. Porque se eles saírem sem Jesus, meus irmãos, ai dos nossos netos. É quem vai pagar essa conta. Presídio, nunca aconteceu nada comigo. Aconteceu fora. Eu tenho medo de andar no meio da rua. Aí eu tenho medo. Já levaram meu carro, já levaram minha aliança, já levaram meu celular, já levaram minha carteira, já colocaram 3 armas na minha cabeça. Mas dentro do presídio, não. Dentro do presídio, eles sabem para que eu estou lá. Fora, eles não vão perguntar, ei, você é pastor? Você é crente? Não, se você for crente, eu não vou fazer nada não. Aqui fora eles não vão perguntar isso. Eles vêm e fazem. Mas lá dentro não. Lá dentro eles sabem quem eu sou e para que eu estou lá. Eles respeitam a palavra de Deus. Os próprios diretores de presídio chegam para a gente e dizem assim, rapaz, quando a igreja está lá dentro, é uma santa paz. Se vocês deviam colocar a igreja 24 horas. Fazer uma escala e colocar a igreja 24 horas aí dentro. Mas quando a igreja sai, o negócio aqui vira de cabeça para baixo. Teve um decreto aí que saiu em maio e muita gente pensou que o trabalho nos presídios ia acabar. Pelo contrário, veio reforçar o trabalho. Veio deixar o negócio mais sério, porque tem igrejas trabalhando errado dentro do presídio. Você não pode chegar dentro do presídio e dizer que a sua igreja é a correta, que a sua igreja só ela salva, que a sua igreja é a verdadeira. Não, isso é proselitismo. Lá dentro a gente tem que pregar a palavra de Deus como ela é, pura e clara. E a palavra de Deus, ela tem poder para mudar. O texto base da nossa campanha, meus irmãos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas, e eis que vão surgir coisas novas. Eu acho essa a melhor versão. Porque tudo não muda. Você não vai mudar por fora. Mas por dentro, aquela pessoa que encontra Jesus, sim, ela vai ser uma nova criatura. Eu queria fazer 2 perguntas aqui. Gostaria que vocês fossem fiéis nas suas respostas. Quem matou Jesus?
Só algumas pessoas reconhecem isso. Quem matou Jesus? Ou se não foi o meu pecado e o seu pecado que matou Jesus? Como o pastor Fabrício falou, meus irmãos, diante de Deus a gente não tem diferença nenhuma daquelas pessoas que estão lá dentro. O que é que diz lá em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e nos purificar de todo o mal. Eu acredito nessa palavra. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ah, pastor, aquele povo não tem jeito. Se eu chegar e falar essa expressão, dizer que aquele povo não tem jeito, eu estou dizendo que Deus não tem poder para mudar. E Deus tem sim poder para mudar qualquer coração. Assim, o confesse. Não importa o que ele cometeu ou deixou de cometer. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esses 3 últimos anos, esse ano já foi 55 pessoas, um dos últimos batismos foi 35 pessoas, só em Mossoró isso aí, viu? É só em Mossoró. 177 pessoas nesses 3 últimos anos, dentro do presídio. Mas isso só é possível quando se levanta alguém para ir lá dentro. E Deus quer usar você, meu irmão e minha irmã. Passa aí, pastor. Patrick Salgado, ele era chefe do Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele era traficante. Já conhecia Patrick do presídio de Catanduvas, Paraná. E quando ele transferiu para Mossoró, a igreja continuou cuidando dele. Hoje a gente tem trabalho nos 5 presídios federais do Brasil. E Deus colocou no nosso coração exatamente para vir reforçar o quadro de voluntários que tem aqui no Presídio Federal de Brasília. Uma coisa inusitada de Patrick, meus irmãos. Patrick entregou a vida a Jesus em Mossoró. Patrick, ele respondia uma pena de 178 anos de cadeia. 178 anos. Imagina a ficha de um camarada desse. 178 anos de cadeia. Patrick encontrou uma brecha na lei com 22, 23 anos, que já estava pagando pena no presídio. Encontrou uma brecha na lei e saiu pela porta da frente do Presídio Federal com a Bíblia na mão. Nesse dia eu estava lá no presídio. O diretor se virou para mim e disse: eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Isso que você está vendo é o poder de Deus. Ele pode sim mudar o coração, a mente das pessoas, meus irmãos. Mas para isso eles precisam escutar desse poder. Acreditar neles, confiar neles é difícil, mas muito difícil. Mas eu acredito no poder de Deus. Eu só estou lá dentro porque eu acredito no poder de Deus. Eu era plantador de igreja. Quando eu entrei na junta, eu era plantador de igreja. Mas acredito que a chama ficou quando em 2009, eu e o pastor Luiz passamos ali 15 dias, trocando figurinhas a respeito de presídios. O pastor Luiz já trabalhava com presídio já há 10 anos, ou acho que hoje já há mais de 25 anos que o pastor Luiz trabalha com presídio. E eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Sou feliz no que eu faço. Presídio para mim, meus irmãos, não é uma dificuldade. Pelo contrário, tem abençoado muito a minha vida, porque eu tenho feito o que Jesus mandou fazer. Uma coisa inusitada é que eu nunca imaginei na vida que uma pessoa ia entregar a vida a Jesus através de uma boca da pia, pastor. Você já ouviu essa ilustração? Você ouviu o evangelho pela boca da pia?
Patrick, eu acho que ele tinha uma técnica do presídio estadual, que ele comandava o crime dentro do presídio estadual, e ele falava pela boca da pia. E aonde tinha pia nas outras celas, o som ia saindo e ele comandava todo o crime dentro do presídio pela boca da pia. Mas quando ele entregou a vida a Jesus lá em Mossoró, ele começou a pregar o evangelho pela boca da pia. E você acha que essa palavra volta vazia, meus irmãos? O maior traficante de armas e drogas do estado de Rondônia se converteu a Jesus. Não vou falar o nome porque essa pessoa ainda se encontra preso. Preso fisicamente, mas livre espiritualmente, meus irmãos. Essa pessoa respondia 450 anos de pena. Mas a lei máxima é 30 anos. Daqui a poucos anos ele está solto. Mas essa é a nossa oração, meus irmãos. Que eles saiam, mas saiam com Jesus. Porque se eles saírem sem Jesus, eu não sei o que vai ser da nossa nação. Hoje a escola da sociedade é o tal da droga. E eu não sei o que vai ser do nosso país daqui a 30 anos. Se a igreja do Senhor não se levantar logo para fazer esse trabalho. Não é perigoso. Não é perigoso. Orem pela vida de Patrick, meus irmãos. Já foram matar Patrick. Mas ele pregando em cruzadas evangelísticas, o rapaz que foi matar ele se converteu com a própria palavra que ele pregou. Esse é o poder de Deus. Hoje, Patrick prega em cruzadas evangelísticas, em pleno Rio de Janeiro, onde ele cometia seus crimes. Morou um ano em Mossoró, morou 2 anos em Fortaleza, aquela dificuldade de encontrar emprego para um ex-presidiário. Ele ligou para mim e disse: pastor, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Aí no meu coração apertou e disse: pronto, acabou tudo. Vai voltar para o Rio de Janeiro, vai voltar a fazer as coisas que ele fazia. E ele disse: pastor, eu acho que o senhor não entendeu. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro para falar do amor de Jesus para o meu povo. E hoje ele prega a palavra de Deus em pleno Rio de Janeiro, onde ele cometia seus crimes. Mas Patrick, cuidado, você pode morrer. Talvez muitos daqueles que você fez mal, fizeram mal, aquelas pessoas talvez não tenham Jesus que você tem. Esse eu sei, pastor. Se eu morrer, eu vou para o céu. Foi exatamente o que ele disse para aquele rapaz que foi matar ele. Você vai me matar? Eu vou para o céu. E você vai para onde? Meus irmãos, essa autoridade só quem dá é Jesus. Passa aí, pastor. Mauri eu já conhecia também de Catanduvas. A gente visita os outros presídios federais e acaba conhecendo todos os presos federais. Hoje existe cerca de 630 presos federais no Brasil. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, meus irmãos, é os cabeças pensantes do crime no Brasil e no mundo. Imagine se a igreja caísse de força para dentro dos presídios. Jesus ia desarticular o crime no Brasil e no mundo. Porque ali estão os cabeças pensantes, principalmente dentro do presídio federal. Estão os cabeças pensantes. Muitas vezes não é ele que faz, não, é eles que articulam, é eles que mandam. Estão dentro do presídio federal. Um chefe muito conhecido do nosso Brasil chegou para mim e perguntou: Patrick e Mauri está com você? A única forma da facção liberar uma pessoa é através de Jesus. Eu nunca dei a resposta e nem para eles também. E eu tenho contato com eles. Tanto Patrick, hoje eu ligo para Patrick abertamente. E Mauri, eu recebo cartas frequentemente de Mauri. Interessante a história de Mauri, meus irmãos. Já conhecia Mauri de Catanduvas. Quando ele foi transferido para Mossoró, ele gostava de cantar louvores. E Mauri tem mais de 300 louvores escritos.
já até voz e violão com ele, gravado dentro do Presídio Federal de Mossoró. A gente não pode passar esses louvores só quando ele sair do presídio. E um dia ele cantando um dos seus louvores, eu parei, deixei ele cantar, e no final eu fiz a seguinte pergunta para Mauri: Maurício, você está cantando para quem? E isso, meus irmãos, traz uma lição para mim também. E eu acredito que Deus também trará para você também essa lição. Você está cantando para quem, Mauri? É se para Deus, pastor. Está aqui o louvor. Tem textos, eu estou vendo, tem textos bíblicos no louvor. Mas eu quero saber para quem que você está cantando. Para quem que, quando o grupo de louvor está aqui, a igreja cantando, dançando, aplaudindo, para que a gente está cantando? Para Deus? Aí a gente costuma dizer: tudo entregarei, tudo deixarei. Será se estamos cantando para Deus? Eu não conheço você, eu não conheço sua vida. Mas você está cantando para Deus? Ou é só da boca para fora? Ou você está vivendo o que você está cantando? A gente vive o que canta? Ou é só uma aparência? Ou é só da boca para fora? Eu não conheço a sua vida. Mas isso falou no meu coração. A gente tem que viver esse Jesus, meus irmãos. Temos que viver esse Jesus. E se a gente canta, a gente tem que viver. A gente tem entregue tudo mesmo a Deus? A gente tem deixado tudo por Jesus? Não estou dizendo que todo mundo agora vai deixar seu emprego e agora vai ser missionário. Mas eu cheguei para o meu pastor, o pastor Fabrício conhece, na época pastor Alaná, com um fundo de garrafa desse tamanho. Quando ele arregala os olhos, parece que o olho vai saltar da cara. Ele disse: você está doido? Você vai deixar seu emprego? E sua esposa disse: não, vai deixar o emprego dela também. A gente vai embora falar de Jesus. Não estou dizendo que agora todo mundo vai deixar seu emprego e ser missionário. Mas Deus fez assim comigo. Eu deixei o meu emprego, Pâmela deixou o emprego dela e fomos fazer o que Deus mandou fazer. 7 dias depois, Mauri ficou calado. 7 dias depois, a esposa de Mauri me liga dizendo: pastor, Mauri mandou um recado, dizendo que agora realmente entregou a vida a Jesus. 203 anos de pena, Mauri responde. 203 anos de pena. Mauri, ele era chefe do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Várias cenas da televisão que Mauri estava no meio, que eu vou me isentar aqui de contar. Mauri fez o pedido de batismo. É o preso que faz o pedido, não é a gente que faz o pedido do batismo. E esse batismo ficou em cima da mesa 1 ano. 1 ano. Mauri foi o único preso do Brasil a ser batizado dentro de um presídio federal por imersão. Outros pastores batizam lá por aspersão ou jogar um balde na cabeça, a fusão. Mas não é esse batismo que a gente crê. É o simbolismo. Morreu para o mundo e viveu para Deus. Não tem outra forma não para vocês batizarem, não. É só por imersão. Tem que afundar o homem. Quando eu disse afundar o homem, aí o diretor disse: tu vai matar. Mas é matar mesmo, matar para o mundo. Esse é o simbolismo, que eu não ia matar. O Presídio Federal, ele quebrou ali todos os protocolos nesse dia, meu irmão. O Presídio Federal não pode entrar na piscina, o Presídio Federal não pode encostar na grade, o Presídio Federal não pode encostar no preso.
Eu disse, como é que eu vou batizar uma pessoa se eu não posso encostar no preso? Se lia e relia a palavra, pastor. Eu disse, e de onde é que eu tenho que tocar no preso para batizar? Meus irmãos, atrás dessas fotos aí tem 22 pessoas. E a maioria era policial penal federal. Chorando, que não estava acreditando no que estava vendo. Ora, uma pessoa como Mauri, 203 anos de cadeia, chefe de morro, só acima dele, só o cabeça, trocar tudo por Jesus. Eu recebo carta de Mauri em 4 meses, 5 meses. A última carta que Mauri mandou para mim, dizia assim, pastorzão, pai na fé. Eu quero mandar um abraço para o senhor, um abraço para a missionária Pâmela, um abraço para o nosso pequeno Davi. Ainda fala do meu filho mais novo. Eu tenho um recado para o senhor. Eu quero dizer que eu estou firme e forte no Senhor Jesus. Esse é o nosso pagamento, meus irmãos. É uma vida que para a sociedade não tinha nada, mas para Jesus tem muito valor. Mas para que isso aconteça, alguém teve que falar do amor de Jesus. Se não for, eles não vão conhecer esse Jesus. Se não for, eles não vão ter um coração e uma mente transformada. Orem pela vida de Mauri. Na mesma carta ele diz assim, pastor, daqui a 3 anos eu estou solto. Eu quero ir morar em Mossoró. Aí a responsabilidade caiu agora. Eu quero ir morar em Mossoró porque foi aí que eu conheci Jesus. E eu quero fazer esse mesmo trabalho que o Senhor faz. Um preso, quando sai do sistema, ele tem que ficar 2, 3 anos fora para poder voltar para dentro do presídio. Mas, meus irmãos, pensa aqui comigo. Como é que uma pessoa passa 30 anos dentro do presídio e quer voltar para onde, homem? Para dentro do presídio? Quando a pessoa sai do presídio, ele quer distância. Mas porque Mauri já é um missionário. Mauri hoje toma de conta do Bangu 3, não liderando facção, mas liderando a igreja dentro de Bangu 3. Sabe quantas pessoas tem em Bangu 3? Pastor, Bangu 3 fica bem pertinho ali da Igreja Batista de Padre Miguel. Eu estive lá já 2 vezes. Hoje, em Bangu 3, existe 2.500 pessoas. Hoje, a ala de Bangu 3 é uma ala de evangélicos. Pessoa se converte, muda de comportamento, é colocado em Bangu 3. O líder da igreja? A gente não imagina, meu irmão, quando ganha uma pessoa para Jesus, o que aquela pessoa vai fazer? 2.500 pessoas hoje é cuidado por nosso irmão Mauri Alves. Eu fico pedindo a Deus, implorando, apelando, que alguma igreja vá lá, cuidar desse irmão. Como o pastor Fabrício ontem estava falando lá na conferência, na memorial, a igreja que mostra um pouquinho de cuidado, a ovelha corre para lá. Mas é o mínimo de cuidado. Se você vê as igrejas hoje que estão crescendo, é porque ela está tendo um mínimo de cuidado com a ovelha. Mas tem muitas paradas, está aqui nada. Vai morrer se não acordar. Ore pela vida de Mauri. Passa aí, pastor, por favor. Eu vou finalizar com esse rapaz. Esse rapaz eu amo. É um 4º filho. Mas esse rapaz deu muito trabalho. Muito. Conheço Alexandre uns 25 anos já. Antes de entregar minha vida a Jesus. Eu sou novo na fé. Só tenho 19 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. No outro ano eu já estava no seminário. Com 3 anos eu já estava no campo.
antes de ser ordenado. Me ordenei, entrei na missão, depois, 1 ano depois, entrei na Junta de Missões Nacionais. Alexandre, desses 25 anos que eu conheço, Alexandre passou 17 anos praticamente nas minhas costas, no crime. Esse eu falo com propriedade, meus irmãos. Alexandre era um dos líderes do sindicato do RN. O sindicato é uma facção lá do Rio Grande do Norte. Se ajunta com outra facção para lutar com outra facção. E a briga é feia no estado. Alexandre, se Jesus não tivesse chegado na vida dele, hoje ele era um dos líderes. O parceiro dele ainda está preso até hoje. E é um dos líderes da facção. Se ele tivesse ido no mesmo rumo. Mas para isso acontecer, meus irmãos, teve alguém para investir na vida dessa pessoa. Deus não desistiu de Alexandre. Nas suas idas e vindas para a casa de recuperação, nas suas idas e vindas para o presídio. Sabe qual foi uma das primeiras vezes que Alexandre entrou dentro de uma igreja evangélica? Algemado, de mão para trás, para o enterro do pai. O pai tinha sofrido um acidente, veio a óbito e trouxeram Alexandre do presídio, algemado, só para olhar. Olhou o pai, a família o abraçou, estava algemado de mão para trás, a família o abraçou, 1 minuto, 2 minutos, a polícia levou de volta para o presídio. Eu vi aquela cena. Comecei a investir na vida de Alexandre. Há 12 anos atrás. Faz 9 anos que Alexandre não usa droga. Faz 9 anos que Alexandre está livre na pessoa de Jesus. Sabe quantos processos Alexandre respondia, meu irmão? Minha irmã? 92 processos. 92. Vocês não entenderam errado, não. 92. Alexandre fez de tudo. Mas aquele que confessa o Senhor Jesus, aquele que está em Jesus, nova criatura é. Não sou eu que digo. A palavra de Deus é que diz isso. A gente tem que pregar essa palavra pura como ela é. E ela tem o poder de mudar a vida daquela pessoa. Interessante, meus irmãos, que o irmão de Alexandre me ligou para mim e disse: pastor, Alexandre está querendo ir para Cristolândia em Natal. Eu disse: são 6 horas, de Mossoró para Natal são 4 horas de carro. Eu disse: mas rapaz, são 6 horas da noite. Se você não ajudar um dependente químico naquela hora, amanhã pode ser tarde. Amanhã ele pode fugir, ele pode sumir, desaparecer, acontecer algo. E no meio do caminho, Alexandre quis pular do carro, porque soube que o missionário lá era um policial. Ele disse: pastor, esse negócio vai dar certo, pastor. Eu conviver com um policial 2 anos. Eu disse: meu irmão, se você não conviver com esse policial, você não vai mais conviver com ninguém. E eu já conheci o policial. O policial tinha um coração de mãe gigante. Nesse dia a casa tinha 97 pessoas. E quando a gente chegou lá, o policial que era aposentado, que era o missionário da casa, começou a tirar os processos de Alexandre. E a impressora quase que não para de sair papel. A gente pensou assim: pronto, a impressora enganchou. Mas não, era do monte de processos que o rapaz tinha. Passou uma semana e ele me ligava dizendo que Alexandre estava querendo desistir do projeto. 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. 6 meses, meus irmãos, já na casa de recuperação, eu recebi a melhor ligação que podia esperar de Alexandre. Isso eu quero dizer que Alexandre entregou a vida a Jesus. Passou 1 ano, meus irmãos, 1 ano e 8 meses, já Alexandre na casa da Cristolândia de Natal. Chegou um mandato de prisão para Alexandre. Outro processo. E chegou o oficial de justiça, chegou o carro da polícia na Cristolândia de Natal.
e o policial já sabia dos trâmites, que ele era policial. Disse, está na hora de culto, o pessoal está todo na capela, mas pode ir lá pegar o rapaz. E o oficial de justiça vai com a polícia. Quando o oficial de justiça bota o pé na porta da capela, o oficial de justiça volta para a sala do missionário correndo e diz, eu não vou levar Alexandre. E o policial não entendeu mais nada. Disse, como assim? Você está com um mandato de prisão, você está com o carro da polícia aí fora e está dizendo que não vai levar o rapaz? Disse, não, eu vou conversar com o juiz. Meus irmãos, aí não perguntem o restante da história se foi aquele juiz ou se foi aquele juiz. Alexandre não foi preso. Depois a gente foi saber do restante da história, que eu não posso contar, porque está sendo transmitido. Mas Alexandre não foi preso. Alexandre terminou o tempo de projeto, passou mais um ano no projeto. Tive o prazer de batizar Alexandre, tive o prazer de casar Alexandre, tive o prazer de apresentar essa bebê linda de Alexandre. Eu conheço muito tempo Alexandre, porque Alexandre é meu aluno. Aqui tem o jiu-jitsu, né? Lá em Mossoró tem o taekwondo. E quando eu achava que eu ia trazer uma benção, trazendo Alexandre de volta de Natal para Mossoró, eu trouxe foi 2 bênçãos. A esposa dele é professora de balé. Hoje, Evelyn dá balé na igreja. E Alexandre é um dos nossos professores de taekwondo. Meus irmãos, o coração de Alexandre hoje é o tipo daquele coração que, se você estiver precisando de alguma coisa, ele dá e fica sem. Esse é o coração de Alexandre hoje. Meus irmãos, eu tenho que acreditar nessa palavra aqui. Nessa palavra, nesse tema da nossa campanha de missões nacionais desse ano. Jesus transforma, meu irmão, e eu acredito nisso. Por isso que eu estou dentro do presídio, porque Deus pode sim transformar aquelas pessoas. Deus pode transformar aquelas pessoas, meus irmãos. Bom dia, pastor Dário. Tudo bem, mestre? Passando aqui para mandar uma pequena mensagem de agradecimento a Deus, de agradecimento ao Senhor, mestre, por tudo que o Senhor tem feito, me ajudado. Nesse mês de agosto eu estava refletindo sobre o processo da minha transformação, meu tratamento, das minhas lutas. E dia 16 foi um dia muito especial para mim. Eu comemoro o dia do meu aniversário e estava refletindo, são 9 anos sem usar drogas, 9 anos nos caminhos do Senhor. Então é motivo de bênção, motivo de alegria e motivo também de persistência, de não desistir. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. O quanto Deus tem me abençoado com minha esposa, com minha filhinha, com o Senhor, mestre, com minha família. Trabalhando hoje com empreendedorismo e Deus tem me dado muita sabedoria e muito aprendizado. Trabalhar ganhando confiança de cliente, com dinheiro de cliente. Então isso é muito gratificante ver o quanto Deus tem me firmado, o quanto Deus tem me dado compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com minha família, compromisso com o meu trabalho. Isso tem me abençoado bastante, mestre. Sou muito grato a Deus, muito grato pelo que o Senhor tem feito, por todo o acompanhamento que o Senhor tem feito comigo. Deus te abençoe imensamente, mestre. Um abraço e fica com Deus. Esse Jesus que eu trago o desafio, meus irmãos, da gente investir naquelas pessoas ali dentro. Porque vale a pena? Porque é por Jesus.